Olha, ontem então aconteceu, né? No domingo, finalmente, nós tivemos um dia de festa do imigrante, né? Festa do imigrante com casa cheia, com o público comparecendo, com o público participando também do desfile alegórico aqui da Festa do Imigrante. O tempo deu uma trégua, né? Tava feio, tava carrancudo, mas final das contas deu tudo certo. Choveu mesmo só depois que acabou o desfile. Choveu um pouco, né, quando a gente estava lá no pavilhão, mas desde a manhã, depois do desfile, a casa cheia na Festa do Imigrante, né, dando um certo alívio também para aqueles expositores que estavam lá, os comerciantes que estavam lá. E a comunidade, de maneira geral, pôde participar da Festa do Imigrante. Ontem, durante todo o dia, né, a Festa do Imigrante foi bem movimentada. Ontem à noite também teve aí a escolha das realezas para a próxima Festa do Imigrante. Um bom público esteve presente durante todo o dia de ontem na Festa do Imigrante. Parabéns aí para todos, né, que fizeram um bonito desfile alegórico da Festa do Imigrante, para todos que compareceram na festa. Olha, a gente precisa ressaltar aí também a insistência, né, a persistência também do poder público no sentido de manter a festa até ontem, né? Foram decisões que não foram fáceis de serem tomadas, mas quem está à frente, né, do poder público precisa ter a capacidade de tomar decisão na hora em que precisa ser tomada. E a decisão foi tomada. As decisões, às vezes, uma decisão sempre, né, vai ter, agrada a desagrada a outros, mas de maneira geral, eu acho que as decisões foram bem tomadas no sentido de atender a toda a comunidade, já que a Festa do Imigrante é uma festa que tem um planejamento já do nosso calendário, o calendário anual, faz parte da questão turística, econômica do nosso município, e as decisões que foram tomadas foram acertadas, ao meu ver, a respeito da manutenção da Festa do Imigrante. E ontem a gente pôde ter assim um encerramento dela, pelo menos com um excelente público comparecendo lá no pavilhão durante todo o dia de ontem. Exatamente, Odair, não só ontem, como sábado também, estivemos presentes lá fazendo a cobertura da festa, a Rádio Cultura, e um público bem legal ali na festa. A gente sempre gosta de ressaltar que é muito importante a presença de cada um ali, né? Pelo fato de que a festa gira a economia da nossa cidade e também reúne aqui as nossas tradições, e isso é muito importante. E ontem também, então, tivemos a escolha da realeza da 32ª edição da Festa do Imigrante, e eu também gostaria aqui de parabenizar a realeza mirim, a rainha Maria Clara Bertrand, do bairro São Roque, a primeira princesa, a Gabriele Luiza Proust, do bairro dos Estados, e a segunda princesa, Helena Gadotti Tessaroli, lá do bairro Padre Martinho, e também a realeza adulta, na pessoa da sua rainha Aniele Correia, do bairro dos Estados, a primeira princesa Franciele Pisque Volani, do bairro do Imigrantes, e segunda princesa Giovana Luiza Tafner, do bairro Quintino, e parabenizar também todas as meninas que estiveram participando aí do concurso da realeza, todas muito bonitas e muito bem preparadas. Muito bem, dado o recado aí a respeito também das realezas que foram escolhidas na noite de ontem para a 32ª edição da Festa do Imigrante. Vamos lá, continuando aqui o nosso giro de notícias. Já falamos aí da Festa do Imigrante nesse final de semana. E olha só, vamos falar agora da Serra do Rio do Rastro, que foi reaberta ao tráfego depois de uma semana, porque o tráfego de veículos leves havia sido interrompido por conta das chuvas e deslizamentos de terra que atingiram todo o estado. Caminhões pesados ainda estão proibidos de trafegar pelo local. Somente veículos com peso de até 7 toneladas, além de micro-ônibus, estão liberados para circular. A liberação da rodovia foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que trabalhou incansavelmente para desobstruir a pista. A previsão é que o tráfego de caminhões pesados seja liberado na próxima semana, após realização de novos testes de segurança. E olha, situação de Itaió. Agora, enquanto a gente vai falando aqui com você vai vendo imagens das enchentes lá em Itaió. Você vai ver aí imagens impressionantes do nível da água lá em Itaió. Imagens aí de pessoas sendo resgatadas, imagens da água cobrindo completamente comércios lá na cidade de Itaió.
uma situação realmente que marcou muito, né? Marcou muito, a maior enchente de todos os tempos lá na cidade de Itaió, e muita ajuda humanitária sendo enviada para lá também, por parte, né, da comunidade catarinense de maneira geral, aqui da nossa região também, muita gente se mobilizando para ajudar a cidade de Itaió e torcendo, porque realmente só nesse final de semana que as águas baixaram, mas aí você está vendo o nível em que chegou a água lá em Itaió. Imagens realmente que impressionam pelo volume de água. Você vê ali comércios completamente submersos ali no centro da cidade. Depois tem imagens aéreas mostrando o nível do alagamento que aconteceu por lá, ficando praticamente 10 dias de alagamento a cidade lá de Itaió. E são imagens que realmente ficam para história, uma história triste, né, que aconteceu nesse mês de outubro lá para a cidade de Itaió. E agora a gente está vendo ali imagens do momento, né, em que a água baixou. Aí veio o momento da limpeza, veio o momento da operação limpeza lá da cidade, muita lama, muito entulho sendo retirado dos prédios. Ali até a imagem está de forma acelerada para que possa cobrir uma maior parte, né, do tempo, aqui um maior volume de tempo, mas aí você vê a situação ali da cidade no momento em que as águas baixaram, pessoal na operação limpeza, muito entulho, muito lixo, muitos móveis, né, que foram muita estrutura, né, que foi atingida pelas águas ali na cidade de Itaió. Mas as primeiras imagens então da cidade de Itaió depois que as águas ali baixaram, e a gente torce pela cidade de Itaió, para que possa se recompor o quanto antes, possa voltar aí a uma normalidade, e que esse novo evento de chuvas que a gente vai ter por aqui, né, não chegue a afetar novamente lá a cidade de Itaió. E falando em enchente, o número de municípios em situação de emergência em Santa Catarina subiu para 126, segundo o último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado neste domingo, dia 15. O número de municípios com ocorrências relacionadas às chuvas, que começaram no dia 4 de outubro, permanece em 144. As últimas 2 mortes confirmadas pelas autoridades são de pessoas que se afogaram em Palmeira e Rio do Oeste. Com isso, o número de mortos em decorrência das chuvas chega a 4. Um homem também ficou ferido em Timbó. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando para atender as famílias afetadas pelas chuvas. O governo estadual também anunciou a liberação de R$10 milhões para ajudar os municípios afetados. O ex-governador Colombo Salles foi internado. O ex-governador Colombo Salles está internado no Imperial Hospital de Caridade. O engenheiro está com 97 anos, foi governador de Santa Catarina entre 1970 e 1975, sucedendo Ivo Silveira, do PSD. Durante sua gestão foi executado o Projeto Catarinense de Desenvolvimento, com incontáveis inovações e obras na capital e em todo o estado. Puxa, 97 anos, hein? 97 anos, Colombo Salles, né? Tem até, já tem ponte lá em Florianópolis que ganhou o nome, né? Ponte Colombo Salles, enfim. 97 anos, ex-governador de Santa Catarina, internado, né? Com certeza com problemas de saúde, e a gente torce ainda para que consiga alcançar aí os 100 anos, nosso ex-governador Colombo Salles. Olha, uma cachorrinha foi vista às margens de uma rua alagada em Rio do Sul na última quinta-feira, dia 12. E segundo relatos, ela poderia estar à procura do seu dono. Em um vídeo compartilhado pelas redes sociais, ela aparece uivando e aparentemente bastante abatida. O secretário municipal Christian Stassum, que foi uma das pessoas envolvidas no resgate, recebeu a informação na sexta-feira, dia 13, de que a cachorrinha encontrou a sua família. A dona Marli Zicor, que contou que a cachorra, Luna, foi doada pelo sobrinho dela e que desde o início sempre se mostrou muito dócil, meiga e apaixonada por crianças. Olha, a gente tem primeiro o vídeo da cachorrinha perdida e o uivando, triste aí por conta de estar perdida da sua família. Vamos acompanhar primeiramente o vídeo da cachorrinha perdida. Seu dono tá lá?
Tá lá? Ele tá lá? Nós já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. Fica tranquila. Sequência, daí temos ali ela chorando ali. O nosso carro. Aí ela veio por trás correndo e pulou no meu corpo, quase me derrubou, assim, da felicidade que ela me viu. Ela nem estava acreditando, né, que a gente ia se reencontrar meio tanta água. Mas graças a Deus, hoje ela está aqui com a gente, está aqui na casa do meu irmão, a gente está cuidando bem dela. E agora daqui para frente, a gente não vai se separar mais, né, Luna? Dessa enchente, né, dessas chuvas intensas que caíram aí sobre Santa Catarina, levando muitas cidades a serem afetadas com enchentes, com elevação do nível dos rios, e tem histórias desse tipo também para contar. Olha, o Pacheco em Paris defende projetos que limitam a ação do Supremo Tribunal Federal. Estava na presença, inclusive, do Gilmar Mendes durante esse debate que aconteceu. O Gilmar Mendes ficou dodói. E daí, né, de novo, o ministro do Supremo Tribunal Federal participando de palestra, né, fora do país e falando da abobrinha. Depois de nós vencemos o bolsonarismo, a eleição não se vence, se toma, perdeu Mané. Agora vamos ver o que o Gilmar Mendes falou então durante esse evento, essa palestra, que eles gostam de fazer palestra e participar de palestra, falou lá em Paris. Vamos acompanhar. Se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. Nós vencemos o bolsonarismo, eleição não se vence, se toma, perdeu o Mané. Agora veio o Gilmar Mendes com essa pérola também. Se houve a eleição do presidente Lula, foi graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois olha, eu achava que tinha sido em função dos 60 milhões de votos. Você aí também não achava que não tinha sido uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tinha eleito Lula? Eu achei que tivesse sido em função dos votos que ele tinha recebido. Pois é, né, seu Gilmar Mendes? O que chama a atenção nessa situação e em outras e nas outras também é a perda do pudor, mais conhecido como vergonha na cara, né, com manifestação pública dessas aberrações. A outra é o silêncio absoluto dos principais analistas políticos do mainstreaming nacional, os principais veículos de mídia, que fazem de conta que ele não falou nada. Pouca repercussão sobre essa fala do ministro Gilmar Mendes lá em Paris, depois que foi cutucado pelo Pacheco. O Pacheco está mostrando um pouquinho das suas garras também, estava na hora, dizendo que o Supremo não poderia intervir nas questões de legislação. E aí gerou esse comentário nervosinho do Gilmar Mendes, e quando estava nervosinho acabou soltando essa pérola. Se não fosse a eleição do presidente Lula, se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Poxa, até agora eu estava achando que era em função dos votos que ele tinha recebido. Mas vejam só o que o Gilmar Mendes acabou falando aí.
Olha, o mercado mundial se prepara para as consequências de escalada de tensão no Oriente Médio. A escalada de tensão ali na guerra entre Israel e o Hamas está gerando preocupações nos mercados financeiros. Investidores estão avaliando os riscos de que o conflito se espalhe para outros países da região, o que poderia levar a um aumento dos preços do petróleo e a um novo golpe na economia mundial. O primeiro-ministro de Israel prometeu demolir o Hamas e suas forças armadas estão preparando operações terrestres em Gaza. O grupo militante palestino, por sua vez, lançou foguetes contra Israel, matando pelo menos 14 pessoas. Os preços do petróleo saltaram quase 6% na última sexta-feira, dia 13, com investidores precificando a possibilidade de um conflito mais amplo no Oriente Médio. O primeiro indicador da reação aos acontecimentos do fim de semana provavelmente ocorrerá quando o petróleo começar a ser negociado na Ásia, no fim deste último domingo. Além dos preços do petróleo, os investidores também estão preocupados com a possibilidade de que o conflito afete o crescimento econômico mundial. Israel e o Hamas são importantes centros econômicos na região e um conflito prolongado poderia prejudicar o comércio e a produção. Verdade, né? O conflito aí entre Israel e o grupo terrorista, o Hamas, é uma situação que, claro, pode vir a participação de outros atores nesse conflito aí, principalmente se falando em termos do Irã e outros países muçulmanos ali da região que acabam se aproveitando, né, dessa situação, mas o revide, na verdade, o revide de Israel é justificável, porque as atrocidades cometidas aí pelos terroristas do Hamas lá durante esse conflito, que iniciaram esse conflito e depois na sequência do conflito, são terríveis assim, e eles não fazem eles fazem questão, inclusive, de mostrar essas imagens, né, das barbáries que eles estão cometendo contra cidadãos do mundo inteiro que estavam lá em Israel, inclusive 3 brasileiros, vamos esquecer que tem 3 brasileiros mortos já nesse conflito pelos terroristas do Hamas. O revide de Israel é legítimo, só que agora, claro, o pessoal está se aproveitando disso, o Irã principalmente, que com certeza, de acordo com análises políticas desse conflito especificamente, tem participação do Irã nisso também, tem outros interesses envolvidos. E agora esses interesses, de alguma maneira, estão tentando usar tudo isso para que Israel tenha piedade, vamos dizer assim, da questão lá do povo palestino, e tem que se separar. O povo palestino não é o Hamas não é o povo palestino, né? O Hamas é um grupo terrorista que está mostrando aí as suas garras durante esse conflito, iniciou esse conflito, e o revide de Israel, vamos lá, é totalmente legítimo. Agora, as consequências disso é que estão sendo aí, tentando se minimizar as consequências e a entrada de outros atores que aí pode estender esse conflito e gerar consequências para o mundo inteiro, assim como foi a guerra está sendo também a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né, que saiu do radar. Até essa guerra ali entre o Hamas, o revide de Israel em cima do Hamas, tirou de evidência, não se fala mais do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, nesse aspecto, um outro beneficiado aí é o Putin, né, é a Rússia, porque ele saiu de cena. E ainda está se manifestando, né? Se manifestando aí no sentido de apaziguar os ânimos, querendo sair de bom moço ali nessa situação entre Israel e o grupo terrorista, o Hamas. Então, olha só o que acontece durante um evento desse, porque todo o foco agora está em cima do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e até o conflito entre a Rússia e a Ucrânia foi esquecido, mas ele está acontecendo por lá também, e lá também acontecem barbáries, sim. E assim a gente encerra então nosso primeiro bloco de informação para você. São 7 horas mais